Olá a todos, este módulo inclui 3 vídeos dedicados aos mecanismos de introdução e expansão de espécies invasoras. Iremos falar sobre a expansão das espécies, as causas das invasões, as vias de entrada de espécies invasoras, as rotas das invasões e os vetores das invasões. Para iniciar este módulo, eu coloco a seguinte pergunta que nos permite refletir. E a pergunta é: será que a distribuição das espécies é estática? A resposta a esta pergunta é muito clara. Não é. As áreas de distribuição variam ao longo do tempo, aumentam, diminuem, e inclusivamente às vezes movem-se no espaço. Ora, para o aumento da área de distribuição das espécies, há vários processos que podem contribuir. Um deles é a dispersão ativa, e isto acontece quando os organismos têm capacidade de, por si próprios, se movimentarem para outras áreas, acrescentando então área de distribuição à área original. O exemplo que tem aqui é com o ganso do Egito, uma espécie aquática, que é uma espécie preocupante para a União Europeia e em que, depois de serem transportados, eventualmente por pessoas, para uma zona distante da sua área original de distribuição, podem reproduzir-se e facilmente voar para outras áreas, aumentando a sua área de distribuição. Para além dos mecanismos de dispersão ativa, há aquilo que nós chamamos de dispersão passiva, em que o organismo, ou uma parte do organismo, é transportada por alguma coisa, passivamente. Portanto, não se move ativamente, mas é transportado passivamente. Um exemplo disso é o vento. A imagem que vocês têm aqui é de um dente de leão, uma planta, que tem sementes que são muito facilmente transportadas pelo vento. E penso que todos já terão brincado com esta planta, soprando e vendo a ação do vento a permitir o transporte das sementes. Para além do transporte pelo vento, há organismos que usam a água, a gravidade ou mesmo outros seres vivos para serem transportados. O exemplo que vocês veem aqui neste slide é o tamarindo. O tamarindo é uma árvore. É uma árvore que provavelmente é originária da África tropical. Não se tem bem a certeza. E não se tem bem a certeza porquê? Porque esta é uma espécie que foi translocada muitas vezes por ação humana. Portanto, trata-se de um caso de transporte passivo por ação humana. Bom, esta espécie é uma espécie que pode ser consumida, por exemplo, produz uns frutos que são comestíveis e pode também ser usada, por exemplo, para fins medicinais. Esta espécie é, na realidade, a espécie para a qual nós temos provavelmente os registros escritos mais antigos que comprovam uma translocação de uma espécie por ação humana. E trata-se de uma introdução na China, a partir da Índia, durante o século IV a.C. Ora, tenham, portanto, em conta que a ação humana tem sido muitíssimo importante ao longo da história para translocar espécies. E esta translocação de espécies foi brutalmente importante para o sucesso da espécie humana. Na verdade, mais de 90% da produção mundial de alimentos baseia-se em 15 plantas apenas. E estas são o trigo, o arroz, o milho, o centeio, a cevada, a soja, os feijões, a batata doce, a mandioca, as bananas, os cocos, os amendoins, o sorgo e o painço. Em contrapartida,
No caso da carne, há 8 animais principais que fornecem a maioria da carne, inclusivamente também do leite e dos ovos. Portanto, os alimentos de origem animal deste tipo são principalmente provenientes de 8 espécies animais que foram transportadas pelos humanos para várias partes do planeta. E estas espécies são as vacas, os búfalos, as ovelhas, as cabras, os cavalos, os camelos, as galinhas e os patos. Portanto, em grande parte do globo, estas espécies estão fora da sua área de distribuição original. E estas são espécies muito importantes para a sobrevivência humana. Sabemos então que o papel humano na translocação de espécies tem sido, ao longo da história, muitíssimo importante. E podemos então dividir as introduções em introduções intencionais ou acidentais por ação humana. Estas introduções intencionais são sempre que um ser humano intencionalmente transporta uma espécie de um lado para o outro. E, por exemplo, ao longo do século XIX, havia inclusivamente sociedades, quer seja na América do Norte, quer seja na Europa, por exemplo, sociedades que se dedicavam à aclimatação de espécies provenientes de outras partes do mundo. Bom, para além então destas introduções intencionais, que continuaram ao longo de toda a história e neste momento ainda existem, temos ainda as introduções acidentais. Introduções acidentais são aquelas que ocorrem sem haver uma vontade de introduzir determinada espécie num território. A eficiência dos transportes aumentou muitíssimo ao longo da história humana. Por exemplo, desde o tempo dos descobrimentos, iniciou-se um processo que nós chamaríamos de globalização do comércio. Já havia, naturalmente, contacto entre continentes, mas, a partir dessa altura, passou a haver um contacto muitíssimo mais intenso e mais frequente entre vários continentes no globo. E com isso, houve passagem de mercadorias de pontos muitíssimo remotos e com muito mais intensidade. Nessa altura, o meio de transporte principal para acontecer este transporte de pessoas e mercadorias era o transporte marítimo. Mas desde então, quer no que diz respeito ao transporte marítimo, quer no que diz respeito ao transporte terrestre, as coisas modificaram-se muito e aumentaram a eficiência e, para além disso, temos ainda o transporte aéreo. No caso do transporte aéreo, este tipo de transporte consegue transportar com extrema facilidade e rapidez mercadorias e pessoas de um ponto ao outro do globo, aumentando a taxa de sobrevivência das espécies que são transportadas, quer de forma intencional, quer de forma acidental, e permitindo potenciar a ocorrência de invasões biológicas. Neste gráfico que vocês têm aqui, veem claramente o que aconteceu em termos de transporte aéreo de mercadorias ao longo do tempo, nas últimas décadas, desde a década de 1970 até à década de 2020. E o que veem perfeitamente é que há um aumento brutal, inclusivamente de uma ordem de magnitude, no que diz respeito ao transporte de mercadorias. E a mesma coisa se passou no que diz respeito ao transporte de passageiros. Ora, isto, repito, potencia muitíssimo a ocorrência de invasões biológicas. Depois de termos discutido as causas das invasões, vamos, na próxima unidade, discutir as vias de entrada, os vetores
e as rotas de entrada para as invasões biológicas. Curso realizado no âmbito do projeto LIFE Invasacqua, com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.